sem papas na língua. Com o professor Dionísio da Silva. Acompanhe também pelo YouTube da Band News FM Rio o podcast Comportare. Dionísio da Silva conversa com Maria Carlotto. Professor Dionísio da Silva, bom dia, como é que foi de Natal, tudo bem? Bom dia, querido Cristiano, bom dia, Mário, bom dia, Vinícius Calixto, bom dia, ouvintes. Mário, tudo bem, eu degustei aquela cesta que os meus amigos da Band me deram. Tem um gosto adicional quando vem dos amigos. E eu queria dizer que, parodiando Roberto Carlos, são muitas as emoções nesse dia. A camisa da qual você falava, que deixa então com tanto desconforto o nosso vascaíno Mário, mexe com muitas coisas comigo, porque eu soube da morte do Boechat. Estava almoçando com o Dr. Roberto Guida, que é o cara que me mantém assim, neste corpinho. Em forma. 76, corpinho de 75,5, não é? E o Boechat é o fundador dessa coluna, não é? E logo à entrada aqui, Cristiano, encontrei a nossa Clarinha, Clara Neri, que foi uma das primeiras editoras, preparadoras da pauta, produtora, que agora subiu. A Clarinha está sempre no alto, ela subiu, nós é que ficamos aqui no térreo, né? Então é com muita alegria que eu faço essa coluna. E é um dia pós-Natal, né, Cristiano? Tem palavras que só aparecem no Natal. Agora mesmo eu soube que a Ágata não estava, que o Vinícius não estava, porque a audiência da Band News é uma coisa impressionante. O Evanildo, motorista que me trouxe, muito simpático, e contando histórias, disse: professor, assim que eu entrei, né? Professor, hoje a Ágata não está, viu? Está lá o Calixto, já foi dizendo. Grande abraço para ele. E aí, professor, separastes então palavras que só aparecem nessa época do Natal, palavras, animais, personagens. Aí tô vendo aqui na lista que temos, por exemplo, a manjedoura, sempre presente ali nos presépios que são montados, né? Sim, e bem lembrado. E eu queria lembrar você, Cristiano, a quem aprendi a admirar ainda nos tempos do Boechat, quando você era chamado e o Boechat te colocava em cada situação terrível, né? Já rodei muito, conheci, já era profundo conhecedor do subúrbio onde fui criado, mas o Boechat me proporcionou conhecer partes do Rio de Janeiro que eu jamais imaginaria, né? Mesmo? Não só da cidade, mas principalmente aqui da região metropolitana, já me colocou em cada uma, mas sempre com o maior prazer ia fazer as reportagens, onde quer que ele mandasse eu tava indo, sempre acompanhado do Everton Alves, nosso motorista que tá até hoje aí também. Isso. Não, o Boechat não deixava só você em saia justa, deixava também esse teu colega e amigo, ele perguntava palavras assim como vinha a cabeça dele, né? E às vezes eu tinha que dizer que não sabia. Mas então, a manjedoura é uma dessas palavras que aparece sempre. E nesta época, no resto do ano não se fala em manjedoura, mas no Natal se fala, né? Então eu queria dizer o seguinte, tem um filósofo que diz o seguinte: você não vê bem aquilo que você vê todo dia, porque você acaba vendo mal, você não presta muita atenção. E nós temos há mais ou menos uns 17 séculos, não é? A história de Natal sendo contada desta forma, há cerca de 2000 anos, na leitura que foi primeiramente lida, porque eram ainda maiores as taxas de analfabetismo. E sempre se diz manjedoura e não se procura ver exatamente como é que os evangelistas contaram a história, que é a fonte que nós temos, né? Então é o seguinte, Cristiano, a manjedoura é um lugar para comer, mas onde gente come é refeitório. Manjedoura é dos animais. Então diz assim, a manjedoura. Por que é manjedoura? O evangelho foi escrito primeiramente em grego, exceto o de Mateus, que foi em aramaico, mas não se tem o original. Os evangelhos foram escritos primeiramente em grego. E o evangelista usou a palavra fatim, que é pedra. É uma cavidade na pedra. Agora, como o Natal é composto de história e também de lendas, na Basílica de Santa Maria Maggiore, na Itália, estão lá as 5 tábuas da manjedoura, né, que serviu de berço ao menino Jesus. É muito pouco provável, não é, que aquelas sejam originalmente as madeiras, inclusive as achas de lenha, as tábuas, né, com que se fez
o cavalete ali para fazer uma manjedoura. Mas o que interessa no Natal é a beleza tanto da história como das versões, porque as duas se mesclaram e trouxeram esta festa linda que nas últimas décadas sofreu assim uma espécie de deformação, porque o Papai Noel começou a ocupar o lugar do Menino Jesus. Mas então manjedoura é o lugar onde o animal come. E esta manjedoura está posta numa estrebaria. Por que o menino nasceu ali? Porque São José e Maria chegaram a Belém para cumprir a obrigação do edito do primeiro imperador de Roma, que é Otávio Augusto, e não encontraram nenhum lugar para se hospedar. Naquela casa, não é que não encontraram, provavelmente os parentes não quiseram receber. Hotel não tinha, tradução de hospedaria é forçar o sentido. Colocaram no porão, para não deixar no templo, então podiam dormir no porão. Dormindo no porão, onde estavam também os animais, ali Maria deu à luz ao menino Jesus. Acho que foi bem colocado, porque se você vê a manjedoura, professor, você trouxe aí até o filósofo, né? O que a gente vê muito, a gente não presta muita atenção. A manjedoura, você fecha os olhos, você consegue ver o formato dela, né? Retangular, e já pensando ali com aquelas palhas acolchoando, o formato lembra até um pouco o berço, né? Sim. Então acho que dá pra dizer que escolheram um bom lugar para colocar o menino Jesus naquela noite. E quando eu fui falar da manjedoura, eu disse que ela aparece, por exemplo, no presépio, ali centralizada, com o menino Jesus na manjedoura, e a outra palavra que só aparece no Natal é essa, presépio, né? Pois é, e presépio quer dizer justamente curral, o lugar onde é posto o gado. O presépio está sempre ali. O presépio só fica realmente isto que hoje nós conhecemos por presépio, Cristiano, quando São Francisco de Assis, no século XIII, faz a primeira instalação do nascimento de Jesus e chamou de presépio, que é uma instalação mesmo. E presépio é aquilo que está um pouquinho antes daquele pasto que se abre ali para recolher o gado. O sinônimo seria estábulo, né? Onde se organiza o primeiro presépio. Mas, Cristiano, para os nossos ouvintes, eu acho que fica muito interessante a gente lembrar o seguinte: põe-se na pele um desafio que o jornalista tem todo dia. Ele acabou de presenciar um acontecimento extraordinário e ele tem que traduzir isto em palavras. Os primeiros missionários, eles têm que explicar a história da salvação. Como é que eles vão contar como é que começou tudo? Então eles usam coisas que são conhecidas do público. Estábulo todo mundo conhece, estrebaria todo mundo conhece, animal, e os animais dali presentes, né? Depois vem os 3 reis magos fazer a visita, que nós trataremos disso na semana que vem, porque não dá de perder essa visita, porque não eram reis, não eram 3 e não tinham nomes. Logo depois a história vai fazendo, as lendas vão fazendo, e eu estive na Alemanha, lá na Catedral de Colônia, belíssima Catedral de Colônia, me chamou a atenção um altar lateral e dizia assim na inscrição: aqui estão os ossos dos 3 reis magos que visitaram o menino Jesus, estão ali desde o século XII. Daí eu vou ler o Marco Polo. Vocês sabem que eu sou um gato de biblioteca, não gosto de dizer rato, porque rato é caçado, né? O gato é melhor. Estou lá caçando as coisas nos livros, um gato de biblioteca. Então, estou lá procurando essas coisas. E o Marco Polo diz que visitou não tinha ido na Alemanha, porque o Marco Polo é de 1200 e pouco. Ele disse que encontrou o túmulo dos 3 reis magos e começou a mentir. Marco Polo é muito mentiroso, né? O que é uma delícia, né? E rodou o mundo inteiro, então ninguém duvida dele, né? Nós não Só ele lá. foi? Só ele foi, nós não fomos lá. Ele diz: olha, o Gaspar estava assim um pouco barbudo ainda, o outro era mais jovem, não sei mais o que, estava a barba no túmulo. Quer dizer, os ossos estavam na Alemanha e 100 anos depois o Marco Polo encontra o túmulo na Pérsia. Então eu acho que o Natal, a questão de fé, você não mexe, a fé é de cada um. Agora, a história e as lendas, elas podem ser utilizadas para ficar muito bonito. Para concluir esse pedacinho aqui, Cristiano, que eu não estou com nenhuma vontade de sair do ar, então não, mas pode falar, isso que eu ia falar, não precisa deixar para semana que vem Rei Magos, não. Até porque pode cumprir tem aquilo. A tradição, aproveitar o gancho,
de desmontar a árvore de Natal no dia de Reis, né? Sim. Pode trazer hoje também, professor. Vamos cumprir hoje a pauta à risca. Então vamos. Olha, é uma coisa, as lendas de Natal me encantam desde a infância. E eu fico pensando nesse desafio que é do escritor, que é do jornalista, que foi dos missionários, né? Como é que você chega nos índios que habitavam aqui o Brasil, o Rio de Janeiro, e vai explicar assim, olha, Jesus nasceu assim, como é que foi assim, a manjedoura foi assim. Então eles pegam essa tradição cristã e vão acrescentando coisas, não só cortando. Por exemplo, a parteira de Jesus, a parteira de Nossa Senhora que ajudou no parto chamava-se Salomé. Como é que essa parteira chegou ali? Nenhum evangelista fala na parteira, mas a tradição acrescentou a parteira, e a parteira, como se chamava a parteira? Alguém inventou, chama-se Salomé, então ficou Salomé. Os reis magos, esses reis magos são assim de uma modéstia impressionante, porque eles vêm sem comitiva nenhum. Dá uma olhada na chegada de um governador, de um prefeito, né? Hoje a comitiva que o antecede. Batedor, dezenas de veículos, helicóptero acompanhando pelo alto. E os Reis Magos chegaram como? Chegaram lá de camelo, cada um no seu camelo, ainda pararam e perguntaram por Herodes, onde é mesmo que nós temos que encontrar o rei dos judeus? E o Herodes, isso tem outra curiosidade, Cristiano, o Herodes morre no ano 4 antes de Cristo. No ano 4 antes de Cristo morre o Herodes. Então Jesus nasceu antes de Cristo, porque se o Herodes o perseguiu, obrigando a família a fugir para o Egito, ele já tinha nascido. O Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, então Jesus nasceu antes de Cristo. Como isso, professor? Isso é um paradoxo, né? É um paradoxo, e o Bento XVI é que fez um livro, o Papa Bento XVI é que fez um livro muito interessante chamado Jesus de Nazaré. Eu li os 3 volumes e é um papa dos mais sofisticados intelectuais que tivemos, que passou pelo Vaticano, foi o Bento XVI. O cardeal Ratzinger era um doctor, um professor de alta qualificação. Cercado de polêmicas, né? Cercado sempre. Mas um cara de profundo conhecimento. Sempre ele é uma espécie de ninho de controvérsia, como é agora o outro que é praticamente o seu antípoda, né? O Francisco é o contrário do Bento XVI. Então, mas o Bento XVI diz, olha, Jesus nasceu entre o ano 4 e o ano 10 antes de Cristo. E ele diz por quê? Quando São Dionísio faz o calendário, no século VI, esse Dionísio era ruim em matemática, chamava-se Dionísio Baixinho, porque ele era de baixa estatura. Ele calculou que Jesus nasceu no ano 752 da fundação de Roma. E realmente, quando você ouve uma missa de Natal, há um canto muito bonito que são as calendas. Este ano eu assisti, não perdi. Um padre cantou as calendas dizendo, o objetivo é situar Jesus na história, né? O nascimento como fato histórico. Jesus nasceu quando Quirino era governador da Síria, quando Otávio Augusto baixou aquele edito, mandando todo mundo fazer o recenseamento. E o São Dionísio, e diz também, Jesus nasceu no ano 752 da fundação de Roma, quer dizer, Roma já estava com 752 anos de idade, a cidade de Roma, quando nasceu Jesus. Ele disse, olha, fica ruim marcar as coisas religiosas com a data pagã. Então ele colocou no ano 752 o ano 1. Só que ele errou os cálculos, e com este erro que ele fez, o calendário ficou uma bagunça, e vai ficar uma bagunça até o século XVI, quando o Papa Gregório XIII faz o calendário gregoriano, que por isso é chamado gregoriano. Por falar em por isso é chamado gregoriano, analisando aí a etimologia da palavra, professor, a Bia Miller, voltando ao presépio, não sei se você tem esse esclarecimento, perguntou se presepada deriva de presépio. Deriva de presépio. Presepada, sim, porque presepada é você fazer uma armação de tal coisa que pareça a verdade e fica tudo errado, porque não era assim. Isso é uma presepada. A origem remota é de novo presépio, porque nem sempre as palavras
têm um valor positivo, né? Elas também têm um valor, às vezes metafórico, às vezes de deboche. E eu queria lembrar também, Cristiano, que na questão da religião hoje se faz uma busca que para mim é insensata, mas se faz. Por exemplo, todas essas pesquisas que há anos são feitas para determinar se aquele manto do sudário de Turim, que envolveu o corpo de Jesus então já morto, se aquele manto é verdadeiro, se aquele pano, né, o sudário, se ele é verdadeiro, se ele não é. Daí faz pesquisa do tipo de flores que tinha, do tipo de arbusto. Eu acho que a fé é uma coisa, a ciência é outra. Então por exemplo, o Orígenes, que é um historiador que escreve no século II, ele diz o seguinte: olha, as coisas foram assim, assim, assim. Ele já usa a palavra manjedoura e ele usa a palavra do grego fatin, que é a cavidade na rocha. Era mais... Por que São Jerônimo não traduziu essa cavidade na rocha como coxo? Coxo é mais vulgar, né? Mas é mais coerente com a palavra em grego. Professor, você falou então sobre manjedoura, presépio, reis magos, acabou falando do camelo no meio já, né? Que foi o meio de transporte utilizado pelos reis magos para chegar até o local do nascimento do rei dos judeus. E agora, a gente também separou aqui como curiosidade para a pauta de hoje os nomes, né? Origem dos nomes. A gente trouxe ao longo dessa semana uma pesquisa dos cartórios aqui no Rio, e aí o nome que estava ali como mais escolhido pelos papais e mamães em 2024 era um nome diferente, não tão utilizado pelas últimas gerações, que está voltando agora, que é o Noah, né? E ele chegou a superar o Helena, que foi o nome feminino mais escolhido. Vários nomes masculinos à frente do Helena. Gael também. Agora eu não vou lembrar todos de cabeça. E o Helena aparecia ali, acho que como o 5º nome mais escolhido do Rio, só que o feminino que aparecia em primeiro lugar. A nível nacional, por outro lado, muda um pouco. O 5º nome mais escolhido masculino é o Miguel, mas quando a gente pega o cenário nacional, o Miguel é o mais escolhido, e pela primeira vez em muito tempo, no Brasil, quando a gente analisa cartórios no Brasil inteiro, o nome feminino foi o que foi o mais escolhido, que é o Helena também, né? Então temos Helena. Aí Helena e Miguel como os favoritos dos papais e mamães, agora falando a nível nacional. Olha, Cristiano, muito boa, muito bem acrescentado esse viés, porque assim a coluna também volta como ela começou. Tinha mais tempo, a gente conversava sobre mais coisas. O Miguel, ele tem essa terminação El. Essa terminação El veio do hebraico, do Emanuel, e essa é a partícula divina, El. Miguel quer dizer quem como Deus, é o nome do hebraico. Já Helena, e parabéns às mulheres, né? Venceram mais essa também, ficamos em segundo lugar também no ano 2024, quanto a nomes escolhidos. Helena vem do grego Helena, e este Helena, que no português pode ser com H inicial ou então sem H, não é? Ele quer dizer brilhante, e é uma das primeiras personagens literárias e históricas do mundo, porque ela já aparece no Homero, já aparece no Hesíodo, a Helena de Troia, tem até canções, né, no Brasil que retomam isso. E aqui uma curiosidade, a origem do nome Jesus é uma frase inteira, porque tem línguas que dizem o que nós não podemos dizer numa palavra só, e eles dizem. O Jesus, por exemplo, que vem do hebraico Yeshua, quer dizer Salvador, mas não é só Salvador, ele quer dizer uma frase: Javé é o Salvador. E este Javé, que é o Deus que é o nome do Deus que funda o monoteísmo para os israelitas, ele, segundo essas pesquisas da Francesca Stavropoulos, que é uma professora britânica que eu acompanho muito na BBC, e ela é ateia e doutora em História e doutora em Teologia. Ela chegou, com as pesquisas dela, arqueológicas, históricas, à conclusão que Javé
era de uma família de 70 irmãos. Havia ali criados 70 deuses chamados Javé, e os israelenses adotaram, do ponto de vista histórico, sem mexer com a fé de ninguém, adotaram este Javé, de uma família de 70 deuses, para ser o seu Deus do monoteísmo. E por fim, para pagar um tributo, eu gostei tanto quando você disse, tenho que pagar uma coisa aqui, quer dizer, nós temos que fazer a coisa, então nós temos que pagar, né? Eu quero pagar uma promessa para a Ágata, que a nossa querida Ágata, ela tem um nome muito bonito. A ágata é uma pedra preciosa, e ágata também veio do grego akates, não é proparoxítono, né? Ela é akata, então também esse K tinha som de G em algumas línguas, então podia ser agata. Se a Ágata estiver nos ouvindo, ela pode ser Agata em vez de Ágata, com esse acento na antepenúltima. E aí designa uma pedra preciosa muito brilhante, que é muito bonita. Então, os pais em geral no Brasil são muito criativos para a escolha do nome, sobretudo no Nordeste. Ultimamente nós fomos afetados com muita Jéssica, com não sei quantas consoantes, né? Houve uma época em que o Yuri foi muito nome por causa do astronauta. Sim. Que foi para o espaço sideral. O brasileiro é muito criativo no nome, e eu acho que escolheu bem Helena. E por último mesmo, da minha parte, eu fico quanto tempo vocês quiserem, é que nós pensamos que os outros países têm os nomes pelos quais nós os conhecemos. O Brasil vai jogar com a Alemanha. Não, para os alemães, nós não jogamos contra a Alemanha, nós jogamos contra a Deutschland, porque Land é a terra dos alemães, dos Deutsch. Holanda, Netherlands. Netherlands, né? Então, de repente, assim, o Eire vai jogar com não sei quem, daí os brasileiros se perdem. Quem é o Eire? É a Irlanda, né? E então, a Grécia, os gregos não chamam o país deles de Grécia. São os helênicos, né? Heleno. Então tem umas curiosidades aí. O nome pelo qual nós conhecemos as pessoas, as coisas, os países, e o nome pelo qual eles mesmos se conhecem e se designam. Assim como a gente não é Brasil com Z, é Brasil com S. Exatamente. Professor Dionísio da Silva, muito obrigado pela companhia na coluna Sem Papas na Língua de hoje. Quinta-feira que vem, o senhor está de volta, aí muda aqui a configuração da mesa. Estarão aqui Ágata Meirelles, Vinícius Dónola, Zé do Zap, o nosso José Paulo Sobral, e Rodolfo Schneider, só Deus sabe. Esse aí tá aproveitando o fim de ano. E o Andreasa sempre dá uma escapada. O Andreasa dá uma escapada muito, também. Apesar de ser na sequência da primeira edição no Todo Rio, que a gente vai seguir hoje, mas o Andreasa sempre faz uma recepção maravilhosa, tem uma admiração, assim como nós, aqui desejando, professor, um excelente ano novo, que 2025 a gente continue junto. Boas festas. Muito obrigado a vocês. Esses sentimentos são mútuos, os desejos são mútuos, e o Andreasa tem um plus, né? Porque ambos somos editores de livros, e o Andreasa, eu tenho um carinho muito especial por ele. Levei um original dele, ele é modesto. Levei um original do Andreasa à editora Almedina, onde eu trabalho, e acho que vai ser lançado agora neste ano. Queria dizer também para vocês que é um trabalho que eu faço com grande alegria, e a cada quarta-feira, quando eu vou pensar na pauta, eu penso nas pessoas que estão aqui, ainda que eu seja colorado e aqui eu tenha direito a uma taxa de periculosidade, porque eu estou rodeado de flamenguistas por todos os lados, e na semana que vem vai piorar, viu, Mário? Mas você é o único vascaíno hoje. Não, e eu sou fluminense, professor. Você é fluminense, então tá. Mas a semana que vem predomina o Vasco, né? Não, semana que vem acho que a Ágata Flamengo. é Flamengo. Não, Ágata e Dónola e Andreasa só flamenguista. Se o Rodolfo vier, que entra a cota tricolor também. Tricolor, Mas o Calixto é rubro-negro, tá aqui com a gente tem também. mais um Flamengo. E o Zé do Zap, coitado, americano, pior ainda, torcedor do América. Mas o Rodolfo... Rodolfo... do Internacional do nosso... É verdade. Mas nós não ganhamos nada há muito tempo, exceto a Libertadores. Olha, eu queria mandar um abraço especial ao Rodolfo Schneider, que o Rodolfo foi meu colega aqui, né, de coluna desde os primeiros tempos, juntos com o Boechat. Um feliz ano novo para vocês,
que 2025 nos seja leve e formoso e, sobretudo, que seja um ano muito bom para os nossos ouvintes. Obrigado, professor. Grande abraço.